Como que eu lido com o dependente químico? Se ele não aceita que é doente, se ele tem a mente fechada, se ele nega, se ele está agressivo. Dependendo da fase em que você pega, ainda dá para abordá-lo de uma maneira em que você o conscientiza de que ele é portador de uma doença ou que está começando a manifestar uma doença e ele pode interromper a instalação dela buscando um tratamento adequado. Porém, quando ele já está nessa fase de agressão ou quando ele já está totalmente dominado, dependente quimicamente, mas não é só uma dependência psicológica, é uma dependência física, muitas vezes nós vamos ter que fazer uma abordagem um pouco mais incisiva, um pouco mais enérgica. Por isso que andaram surgindo, vamos dizer assim, metodologias de tratamento para o dependente químico, principalmente quando ele já está totalmente dominado e naquela vala, né, social em que ele já não toma banho, já não come, vive pelas ruas, vende as coisas, pode até ter caído na criminalidade, né, de roubar, né, de se prostituir. Essa é a perda espiritual da dependência química, é a perda dos valores éticos e morais mais nobres da vida. Muitas vezes nessa etapa, o dependente químico está em risco de vida e pode colocar em risco de vida as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, filhos pequenos ou mães idosas que tomam conta desse dependente químico. Quando isso ocorre, existe então o que nós chamamos de internação involuntária. A gente pode chamar serviços especializados de resgate de dependente químico que vão levá-los, vamos dizer assim, à força, às vezes, muitas vezes pela força da conversa, porque esses serviços muitas vezes são especializados em dependentes químicos, ou então, quando é diagnosticada uma situação de periculosidade muito grande, por exemplo, pelo serviço social ou por uma assistência social, muitas vezes é o próprio juiz que condena o dependente químico a um tratamento. Aí torna-se então uma internação compulsória, que nem o médico pode negar de fazer a internação. Isso é um caso extremo, em que o dependente químico perdeu totalmente a capacidade de perceber a gravidade em que ele se encontra. Antes de chegar nesse ponto, existem várias coisas que podem ser feitas. Uma prevenção primária, que é evitar que novos casos aconteçam, né? Uma prevenção secundária, que é tratar logo assim que você identifica que a pessoa entrou no uso compulsivo de substâncias químicas psicoativas. E se caso tudo isso não der tempo ou ter falhado ou ter faltado, nós podemos então fazer a internação. Então nós temos muitas maneiras de como lidar. Hoje em dia existem muitos recursos, então nós precisamos ver cada pessoa naquele momento, para ela, qual é o melhor recurso a ser utilizado. E não apenas único. Eu costumo sempre dar o exemplo do tripé, né? Quando nós temos uma questão grave, uma questão que mobilizou tanta energia, nós precisamos, para um banquinho que tem o tampo redondo, um banco de 3 pés, nós precisamos do suporte físico, medicamentoso, nós precisamos da questão emocional, psíquica e a questão espiritual. Então, quando esse tripé é buscado, e os três, não é um ou outro, porque se você buscar um só, o banquinho desequilibra, 2 também. Então, nós precisamos dos 3 para que a pessoa sinta uma firmeza. E o tratamento também exige uma coisa muito interessante, que o dependente químico queira se tratar. Normalmente, ele percebe que ele tem mais desvantagens quando ele para de usar do que quando ele está usando.